Welcome to our English class. Nossa aula de hoje vai ser sobre os indefinite articles a and n, que correspondem na língua portuguesa aos artigos indefinidos e uma. Esse assunto você encontra no conteúdo multimídia do portal educacional. Em geral, usamos o artigo indefinido a diante de sons consonantais e o artigo indefinido n diante de sons vocálicos. No exemplo, James has a camera, eu usei o artigo a diante da palavra camera, porque a palavra camera começa com um som consonantal. Assim, palavras como part e knife, usamos sempre o artigo indefinido a, porque essas palavras iniciam com sons consonantais. No exemplo, an apple a day keeps the doctor away, eu usei o artigo indefinido a diante da palavra apple, porque esta palavra começa com um som vocálico. No exemplo, UFPR is a university in Curitiba, a palavra university começa com uma vogal. E por que então que eu usei o artigo indefinido a e não o artigo indefinido n? Porque em palavras como university, uniform, unit, European, embora comece com vogal, essas palavras soam como U, que em inglês é um som consonantal. Este som é o mesmo som da palavra year no exemplo, it takes a year to become a good typist. Vejam agora este outro exemplo. I will be with you in an hour. A palavra hour começa com uma consoante. Logo, de acordo com a nossa regra, eu deveria usar o artigo a e não o artigo n. Por que que isto acontece? Porque o H em inglês, ele pode ser mudo ou aspirado. Quando ele for mudo, igual na palavra hour, usamos sempre o artigo n, porque esta palavra soará como um som vocálico. No exemplo, Susan is a hyperactive little girl, a palavra hyperactive começa com o H. Neste caso, o H ele é aspirado. Ele soa como o nosso R. Neste caso, usamos o artigo a. Fácil, não? Que tal praticarmos um pouco mais o uso do a e do n?